Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos, né, aqui do simulador referente à parte de cavitação, né, ligado aí à parte de bombas hidráulicas. E aí a gente vai fazer uma sequência de vídeos, né, falando bem passo a passo, né, sobre as características do mesmo, né. Lembrando que no caso, como a gente está falando de um simulador, né, o link dele inclusive está na descrição. Né, o primeiro vídeo a gente falou aqui de condições no geral, né, fica uma observação, né, do simulador que envolve justamente a bomba, né? Aqui tem a indicação da bomba hidráulica, né? E nesse caso você tem a referência aqui para alguns tipos de bomba, né? E essas referências das bombas aí indicadas, né? Elas fazem referência de fato na parte de potência da bomba, né? Tubulação de entrada, tubulação de saída, né? Então a gente vai estar falando aí sobre essas características, né? No caso, a bomba de referência aqui para quando você utiliza inicialmente o simulador é essa primeira aqui, né? Depois a gente vai estar falando sobre ela. Mas antes de falar sobre a questão da bomba propriamente dito, né? Como eu disse, a gente vai falar sobre toda a sequência e falando de cavitação. A gente precisa ficar atento com o conceito base de cavitação, né? E inclusive por isso que tem essa informação, né, aqui no simulador falando sobre a medição ali de vácuo, né? Porque o que é que acontece, né? Deixa eu tirar aqui. Quando a gente fala desse ciclo de cavitação, a gente tem que levar em consideração o seguinte, né? Essa lógica da cavitação, ela está muito ligada a um cálculo, né, que envolve encontrar um valor ligado a essa variável aqui, né, NPSH, né, NPSH que significa Net Positive Suction Head, né, e aí no caso trazendo aqui para o português, né, seria uma relação aí da altura livre positiva de sucção, né? Porque o que acontece? Quando o fluxo da bomba ele é ativado, né, o rotor da bomba ele é ativado, você tem um diferencial de pressão ali na voluta da bomba, né, na parte interna ali da bomba, porque basicamente o que acontece? Diminui a relação de pressão ali interna, ou seja, cria um vácuo parcial e, né, o fluido, né, na maioria dos casos, já em contato com o ambiente externo, onde a pressão vai ser maior do que ali no interior da voluta, vai fazer com que você tenha esse ciclo ali de succionamento, né? E aí, inclusive, vale uma análise importante, né, principalmente para bombas centrífugas, né, o uso sempre da válvula de pé, né, para controlar ali, ter aquela relação ali de entrada de fluxo, né, o cuidado ali com a entrada do fluxo, e uma distância mínima, né, levando em consideração ali, principalmente em ambientes fechados, né, os fósseis que são para ambiente externo também, tomar cuidado ali com essas características. Então, ok, né, a bomba ela entrou ali em rotação, você vai ter essa diminuição de pressão, o qual o próprio ambiente atmosférico vai, né, fazer o deslocamento do fluido ali para o rotor, fazendo com que tenha o deslocamento ali na saída. E aí o que acontece? Esse fluxo, né, ocorrendo de forma normal, essa relação da pressão com base nesse ciclo centrífugo, né, acaba teria, né, uma lógica para diminuir aquele ponto ali por causa do turbilhonamento, né, ou seja, do fluido ali de entrada. Existe um limite que toma como referência ali a saída do fluido, né? Ou seja, que limite é esse? Esse limite ele está muito ligado à questão da altura manométrica, né, instalada ali no sistema hidráulico. Por quê? Essa relação da altura manométrica, né, ela vai ser uma objeção contra a passagem ali do fluido, né? E aí é onde começa aquele ciclo de tendência à vaporização, né? E aí nesse caso, chegando a essa tendência de vaporização, né, o elemento ele chegando ali ao ciclo de vaporização, né? Ou seja, ele ficando menor, né, do que a pressão de vapor, ele vai criar as bolhas, né, e aí no caso entra o fenômeno da cavitação propriamente dita. Né? Então é importante a gente verificar ali passo a passo. Né? Então fica aí esse conceito inicial. Né? No próximo vídeo a gente vai falar, né, sobre essas questões ligadas aí a pressão de vapor, né, a pressão de sucção, pressão de descarga, né? Então vou montar um diagrama para a gente poder falar melhor sobre isso,
né, e trazer mais informações, né, no que diz respeito de fato ali ao NPSH, tá bom? Então é isso, não deixe de se inscrever no canal, todos os dias vídeos novos, valeu!